pensa uma pessoa que está tremendo a cabeça aos pés. Não é de frio, não. Amém, amém. Mas creio que Deus vai conduzir tudo. Amém, glória a Deus. Amém. Mas antes, eu convido vocês a abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso 20. Marcos 10, 20. Bem, antes de mais nada, vamos orar. Deus, Santo Poderoso, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Deus, eu coloco, Pai, esse momento, Pai, nas Tuas mãos. Deus, conduz, administra a minha boca. Amém. Administra, Deus, a minha mente, Senhor. Apesar de mim, Pai, que o Senhor possa me usar, em nome de Jesus, para a Tua honra e glória. E assim como o Senhor se revelou, Pai, tão lindamente, através desse versículo comigo, se revela, Pai, a cada um dos meus irmãos aqui presentes e aqueles que irão ouvir, ver, assistir pela internet, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, colocamos tudo em Tuas santas mãos. Repreenda, Pai, todo mal, em nome de Jesus Cristo, toda oposição maligna, todo roubador de palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Teu nome venha a ser glorificado. E que nós venhamos sair daqui transformados para a Tua honra e glória. Amém? Amém. Marcos 10, verso 20. A palavra de Deus diz assim: E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Amém? Pode se sentar. Eu esqueci de pegar meu relógio, mas quando tiver... Acabamos de falar assim, ó. Jéssica. Tá. Jéssica. Esqueci de colocar o cronômetro aqui. Gente, então, esse versículo aqui, antes de mais nada, né? Eu acredito que para toda pessoa que leva a palavra, antes de ela compartilhar, Deus primeiro trabalha nela. E não foi diferente comigo. Então, quando Deus... Eu já li essa passagem várias vezes, mas quando Deus ele falou comigo, eu fiquei muito triste, porque o Espírito Santo é um Espírito que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Amém. E me convenceu do meu pecado, E eu falei assim, Deus, como assim? Tentei argumentar, mas não tem como, né? Argumentar com Todo-Poderoso. E fiquei triste, mas me arrependi. Orei a Deus por isso e tenho me esforçado para não cair nesse erro novamente. E depois que eu orei, o Espírito Santo falou assim, agora você compartilha para a igreja. Então, eu acho que é a primeira vez que eu estava ansiosa de alguém me chamar para eu compartilhar isso. E dizer, Deus, ó, tá dado o recado. Amém? Amém. Bem, nós vamos passear por esses versículos da passagem do jovem rico, que eu acredito que todos conheçam bem, mas vamos passear pelos versículos aqui e eu vou trazer para a nossa vida o que Deus falou comigo e quer passar para a igreja. Amém? No verso 17, a palavra de Deus diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos parar aí. Bem, um homem sai correndo atrás de Jesus e se ajoelha. Ele não cai, ele se ajoelhou, ele se prostrou diante de Jesus. Então, para alguém que se prostra diante de alguém, com certeza ele tem um certo reconhecimento de quem Jesus é, né? E
além do gesto que ele fala que é de se prostrar, ele chama o Jesus de bom mestre. Ele não reconheceu, ele não falou o Cristo, o Salvador, mas ele falou bom mestre. Então, a primeira vamos dizer assim, o tópico aqui é o reconhecimento, né? Aquele homem que seja, ele reconheceu Jesus Cristo, se ajoelhou, reconheceu que ele disse bom mestre, poderia ser uma pessoa que ensinava muito bem, né? Uma pessoa de reconhecimento, né? Então ele reconheceu a Jesus, ponto. Trazendo para as nossas vidas, todos nós aqui, né, temos um certo reconhecimento de quem Jesus é. Amém. Correto? Amém. Até as pessoas lá fora também reconhecem, pelo menos boa parte reconhecem quem Jesus é. No evangelismo, por exemplo, muitas pessoas dizem que Jesus é bom, que Jesus é tudo na vida, né? Enfim, eles resumem Cristo como é bom, é tudo na vida, é o nosso Salvador. Então, tem um certo reconhecimento. E a mesma situação em que esse rapaz, ele se ajoelhou, nós também, quando fazemos as nossas orações, né, nós também nos prostramos, né, em oração diante do Senhor. E as pessoas lá fora também que, vamos dizer assim, não está no contexto de igreja, mas em algum momento da vida, elas se prostram em oração, elas se curvam em reverência. Então, tem uma certa reverência, né? Tem uma certa reverência. Então, eu comecei a passear por esses versículos e reconheci a minha miséria também. A mesma atitude que esse rapaz teve, eu também tive. E, infelizmente, muitos de nós acabamos tendo também. Mas como? Espera aí que o negócio vai ficar bom. Então, vamos lá. Outra coisa também que é muito interessante que ele fala, além de se prostrar, ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que a petição dele é legítima, vida eterna. Quem quer ir para o céu? Todos nós, né? Laurinho? Todos nós queremos ir para o céu. E as pessoas lá fora também querem, né? Elas querem para um bom lugar, elas querem para o céu. Se a gente perguntar lá fora quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir. Ninguém, acho que é louco de falar assim, não, quero me queimar no quinto dos infernos. Não, ninguém quer. Ninguém quer ir para lá. Ninguém quer. Então, vamos lá. Então, até aí, a gente está se assemelhando um pouco com algumas características desse rapaz, né? E no verso 18, na verdade 18 não, desculpa, 19, eu vou pular do 18 para o 19, o próprio Jesus, em resposta à pergunta do jovem, ele diz assim, você conhece os meus mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, Jesus, ele respondeu a esse homem citando a palavra. Citando a palavra. E todos nós aqui temos ouvido culto após culto em relação à palavra. Se nós não estamos ouvindo aqui, mas estamos ouvindo pela internet, hoje a gente tem mecanismo para isso, né? Através do YouTube, enfim. Nós estamos ouvindo a palavra. Nós estamos ouvindo a palavra. E as pessoas lá fora também estão ouvindo a palavra de alguma certa forma, porque há pessoas que pregam, né? Algumas pessoas visitam, né? Ou seja, a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada. E o Espírito Santo, né, ele tem levantado pessoas, pregadores, né, para levar o Evangelho, a pregação do Evangelho. E aí, no verso 20, o jovem, ou seja, Jesus ele vai citando
as leis, ele vai citando a palavra, ele vai citando. E aí o jovem, em dado momento, ele fala: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aí que é o ponto-chave, aí que Deus me pegou. Por quê? Porque, de certo modo, esse jovem, ele interrompeu Jesus quando Jesus ia citando a palavra. E eu nunca interrompi nenhum pregador e também nunca vi ninguém interrompendo na hora do culto, dizendo: isso aí eu já sei, isso aí o senhor está falando, eu já sei, conta outra. Mas o Espírito Santo mostrou para mim que muitas vezes eu interrompi o Espírito Santo aqui, na mente. Na mente. Aqui. Como assim, Jéssica? Como assim você interrompeu o Espírito Santo, a mensagem aqui? Quando a gente já vai caminhando por um tempo, a gente vai conhecendo, caminhando na palavra, a gente vai decorando alguns versículos. E aí, quando alguém vai pregar, vai levar a palavra, você, sabe, eu acho que automaticamente vem, tipo assim, isso aí eu já sei, ele vai falar isso aqui. Já até sei o que ele vai falar. É uma coisa assim, meio que intuitiva, é uma coisa assim que vem assim, pá, na sua mente. Só que aí que o Espírito Santo quer trabalhar. Por quê? Quando o jovem, ele interrompeu Jesus, Jesus olhou para ele parou, ele olhou, e a palavra, no texto em Marcos, essa mesma história é contada em Mateus e em Lucas, mas em Marcos, essa afirmação de Jesus olhou para ele e o amou, é algo assim muito profundo para mim, entendeu? Porque quando Jesus ele olha, ele é interrompido, ele olha e ele o amou. E eu fico imaginando assim, que o que passou pela mente de Jesus, é claro que isso não está descrito na Bíblia, mas como eu viajo muito, então eu fico imaginando o que Jesus possa ter pensado. E aí eu falei assim, poxa, o que Jesus poderia ter pensado naquele momento em que ele parou e olhou para ele? E uma mensagem veio assim: se você soubesse o que eu tenho preparado para aqueles que me amam, se você soubesse. Mas Jesus, ele não olhou de forma, fugiu a palavra, ele olhou de forma amorosa, não condenatória, não. Não foi de condenação, não, foi de amor. Ele amou. E aí Jesus olha para ele e é como, e naquele momento eu parei, e é como se Jesus olhasse, sabe, para o fundo da minha alma, sabe? E é um olhar que é de amor, mas também é constrangedor. Porque o que há dentro de mim, sabe, tem muita coisa a ser trabalhada, e quando, sabe, Deus me vê, ele vê a minha nudez espiritualmente falando. Ele vê a nossa nudez espiritualmente falando. E como que a gente interrompe a ação do Espírito Santo numa mensagem? É quando a gente pressupõe saber o que Deus irá falar. Eu já sei disso já, não sei o que. Aí olha para a hora, e daqui a pouco tem que colocar o feijão no fogo, e amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, não sei o que, sabe? Você corta o que o Espírito Santo iria tratar com você. E aquilo que Jesus falou para aquele homem, ele falou assim: falta-lhe uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Então, o jovem ele interrompe, Deus ele olha, e aí ele para, eu não sei por quanto tempo, mas ele, sabe, dá uma pausa dramática, e aí Jesus ele fala: falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres,
e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Talvez ele não... talvez não. Ele não estava esperando por essa. Porque ele sabia toda a lei. Ele já estudava desde criança a lei. Aquilo ali foi uma puxada de tapete, assim, sabe? Ele não sabia que iria vir essa, né? E o Espírito Santo, irmãos, por mais que a gente ouça determinadas pregações que talvez sejam parecidas, ou até as mesmas, versículos que você saiba, ainda nos falta alguma coisa. Ainda nos falta algo. Nós estamos em processo. Enquanto Deus não vem para nos buscar, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Ainda nos falta algo. Ainda nos falta algo. E é muito interessante como Deus ele se relaciona conosco. E eu vejo que nós, seres humanos, vou especificar mais os pais. A relação dos pais, né? E a relação de Deus para conosco, em muitas vezes é semelhante. Em quê? Porque Deus, na sua palavra, quantas vezes Deus ele falou para o seu povo, olha, eu sou o teu Deus, não adora outro ídolo, não se corrompe, eu sou o teu Deus. Aí o povo, tudo bem. Aí passou um tempo, aí o povo vai, cai de novo. Aí Deus fala, olha, eu sou o seu Deus, se arrependa e não faça outro ídolo e anda conforme a minha palavra. Aí o povo, tá, tudo bem. Aí depois cai de novo. É a mesma coisa que os pais fazem. Toda hora. Fulano já fez isso. Fulano já fez aquilo. Fulano já escovou o dente. Fulano já fez isso. Fulano fez aquilo. Sabe? É necessário, muitas das vezes, que Deus, por meio de pessoas, dos pregadores, traga a mesma palavra, porque ainda a gente falta aprender. A gente não assimilou. A gente não assimilou ainda. Então, é necessário. O próprio apóstolo Paulo fala lá, se eu não me engano, em Filipenses, que ele diz que eu não me canso de repetir essas coisas porque é segurança para vós. Ou seja, o povo já sabia. Mas aí ele, olha, eu vou repetir porque é segurança. Entendeu? Então, toda vez que a gente ouvir e a gente julgar, saber, não interrompa o Espírito Santo na sua mente dizendo assim, não, isso aqui eu já sei essa palavra. Não, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Na sua vida. E aí, continuando aqui, Jesus ele fala pro rapaz, ainda te falta uma coisa. E dentro dessa coisa, ainda te falta algo, é um pacote, pelo menos eu vejo um pacote. Porque não é só uma coisa. A primeira situação é a ordem que Jesus dá. Vá, verso 21, vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Ou seja, a primeira coisa dentro desse pacote de que falta uma coisa, o que Jesus estava falando para ele? Tira o seu coração daquilo que você tem, do dinheiro, das posses que você tem, e siga-me. A palavra de Deus diz lá em Lucas 12:34, diz assim, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. É claro e evidente que o coração desse jovem rico estava nas suas posses, porque a resposta que ele deu a isso é que ele ficou abatido e ficou triste. E ele saiu entristecido. Por quê? Porque tinha muitas riquezas. Então, claramente, ele estava com o seu coração ali nas posses que ele tinha, né? Relembrando, era um homem que se prostrou diante do Senhor Jesus, bom mestre, conhecedor da palavra, porém, quando foi questionado, quando foi chamado a tirar o seu coração das riquezas e seguir a Cristo, ele se entristeceu. Então, o que isso
para a gente. A gente ouve várias vezes, muitas mensagens, tanto aqui quanto no YouTube, enfim. A gente ouve, mas às vezes a gente não tem a disponibilidade de tirar o coração daquilo que Deus está pedindo e amar o Senhor de todo o coração. Talvez você não tenha as posses de que esse homem rico tinha, mas a palavra fala, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O tesouro pode ser pessoas, o tesouro pode ser você mesmo. Como assim, Jéssica? As suas vontades. As suas vontades. Quando você se recusa a, a, a reagir conforme a palavra manda, você está fazendo a sua vontade e deixando de fazer a vontade de Deus. Então, o seu tesouro, na verdade, são as suas, é o que você quer, o que é a comodidade. Outra coisa também, o tesouro pode estar na comodidade. Comodidade de quê? De eu chegar aqui, ouço a palavra e vou embora para casa. Nada mais. Mais um dia. E agora só domingo, né? Agora só domingo. E assim vai, eu vou seguindo o meu ritual religioso de vir, ouço, vou para casa, mas nada muda. É tudo assim, eu ouço, vou para casa, vou embora. Nada muda, nada muda. Então, o coração, o tesouro pode ser inúmeras coisas. O tesouro pode estar naquilo que você, naquilo que está roubando o seu tempo para com Deus. A internet hoje é um mecanismo que nos ajuda muito? Ajuda. Mas se a gente não saber administrar, isso é uma ferramenta que não vai nos afastar do Senhor. E eu sei disso, porque tive um tempo que eu fiquei escrava da internet. Da internet. E não vendo coisas ilícitas, não. Coisas que são proveitosas, estudos, enfim. Até pregações. Mas quando as pregações demais tomam o nosso tempo com Deus, está errado. Está errado. Nós temos que ter a nossa intimidade com Deus, nós temos que ter o nosso momento de devocional, porque aquelas pessoas, para poder falar, né, para aquele grupo, para a internet, elas tiveram um momento com Deus. Então a gente não pode, é benção a gente ouvir uma mensagem, mas a gente não pode se contentar apenas com os testemunhos dos outros. A gente tem que ter a nossa própria vivência, a nossa própria vivência com Deus, a nossa própria vivência com Deus, né? E dentro desse pacote, além de tirar o coração que Jesus estava pedindo, Jesus estava pedindo o coração dele. E a outra situação dentro desse pacote é o que está lá. Vem e siga-me. Um chamado a ser discípulo. Jesus estava chamando ele para ser discípulo dele. Discípulo, discípulo. A palavra de Deus diz lá em Lucas 14, 27, diz que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Então, a gente vê essa história desse jovem e o desfecho que teve, mas a gente parou para imaginar o quanto seria diferente se ele recebesse a mensagem com alegria e não com tristeza. Talvez esse rapaz iria experimentar algo que ele nunca tinha experimentado. Ele ia estar junto com a igreja e com os demais discípulos, recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Talvez ele iria ser um pastor, talvez ele iria ser um diácono, talvez ele iria, ser um evangelista, talvez ele iria fazer parte da igreja, ele iria ajudar os irmãos, mas ele se recusou, ele se entristeceu, porque o que acontece? A verdade é que se a gente não está disposto a amar ao Senhor de todo o nosso coração, nós não estamos dispostos
para avançar outros níveis. Entendeu? Porque Jesus chamou ele para dar tudo aquilo que ele tinha, ou seja, o coração dele. É o coração dele, tirar o coração dele dali. E depois, segue-me. A gente quer ter intimidade com Deus, a gente quer ter, sabe, a gente quer falar de Jesus com ousadia, a gente quer fazer coisas, sabe, que a Bíblia fala, né, que os discípulos faziam. A gente deslumbra isso, mas muitos de nós não queremos entregar o nosso coração a Jesus. Não queremos deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa mente. E digo, ainda nos falta muitas coisas. Não é uma coisa só, não. São muitas coisas, muitas. Nós falamos que tudo devemos dar graça. A palavra de Deus diz, em tudo dai graça. Mas o que muitas vezes acontece, o que vem na nossa boca, murmurações. Não é? Ainda nos falta muitas coisas. A palavra diz que é para a gente pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Falar de Deus para as pessoas, seja de forma individual, com a família, com os amigos, seja no coletivo. E se a gente é omisso a isso, ainda nos falta muitas coisas. A palavra de Deus fala para a gente prosseguir em conhecer a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas a gente passa dias sem pegar na Bíblia. Ainda nos falta muitas coisas. Muitas. Então, por que Deus ele me confrontou? Porque eu estava agir muitas vezes dessa forma, atrapalhando, vamos dizer assim, o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida, porque eu pressuponha que eu já sabia determinados versículos. Alguns versículos a gente já tem decorado. Se eu falar assim, o que está escrito lá em João 3,16? Vocês vão citar. Esse jovem rico, ele já estava... A verdade é que eu estava lendo algumas coisas e achei muito interessante. Ele queria ser justificado através das suas obras. Só que Jesus o chamou para ser justificado por ele. Por ele. Ele tinha o conhecimento da palavra. Mas no final, ele rejeitou no seu coração aquele que inspirou a palavra. Ele falou que queria a vida eterna, mas ele estava diante daquele que por meio dele teríamos a vida eterna. E a gente não sabe o desfecho da vida dele, mas a gente sabe que aquele que conhece, mesmo que conheça a palavra, mesmo que tenha em seu pensamento, seu conhecimento que Jesus, ele é bom, que é maravilhoso e tal, mas não tem um coração todo voltado para ele, não segue, não tem comprometimento, não adianta. Ainda nos falta muita coisa, muita coisa. Eu lembrei agora, a gente falou no mês passado da igreja perseguida, né? Como nos falta muitas coisas. Esses irmãos, eles permanecem perseverando em conhecer a Deus, em congregar, mesmo mediante ao risco eminente de morte. E eles estão morrendo, e eles estão sendo mortos, e eles estão sendo desvinculados de suas famílias, estão perdendo tudo, mas estão perseverando. Amém. E a gente da igreja ocidental, por menos, bem menos, a gente desiste, sabe? A gente desiste. Então, convenhamos,
nos falta muita coisa. Falta muita coisa. Então, o que Deus requer de nós, irmãos, é a expectativa que eu tenho e que Deus colocou no meu coração e que é um exercício que eu tenho feito ao longo das pregações, enfim, é que eu receba cada pregação, que eu ouça cada pregação como se fosse a primeira vez. A primeira vez, com a expectativa de mudança, com a expectativa, sabe, Deus, eu vou hoje para a igreja, Deus, fala comigo, Senhor, transforma o meu ser, transforma o meu coração, transforma a minha mente. Eu não quero mais ser a mesma, eu não quero mais entrar na igreja e sair da mesma forma. Deus, muda meu interior, muda minha visão, muda, Senhor. Eu não quero mais, sabe, estar no raso, eu quero me aprofundar em Ti. Amém. Deus está nos chamando para um amadurecimento, igreja. Amém. Deus está nos chamando para um amadurecimento. Não é tempo mais de nós estarmos mais no leite. Não mais, irmãos, não mais. Não mais. As coisas estão correndo muito rápido. Vocês têm percebido o que tem acontecido no mundo? As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Não há como evitar aquilo que vai acontecer, porque é bíblico. Mas há como gerar mudança dentro da gente. O Espírito Santo pode gerar mudança dentro da gente de maturidade, de profundidade. Porque quando vier situações difíceis, a gente permaneça ali sem retroceder. Mas é necessário que a gente receba a palavra, receba aquilo que a gente tem ouvido. E outra, irmãos, cada vez que a gente ouve uma palavra, uma pregação, é colocado diante de nós uma responsabilidade. Naquele grande dia, ninguém é indesculpável. Todo mundo sabe. Deus falou de várias formas, sobre várias situações. Ninguém pode falar, eu não ouvi. Eu não ouvi. Então, quando vocês vierem para o culto, ouvir uma pregação, assimila o que está acontecendo. Medite naquilo que está acontecendo, medite nos textos. Ora, Senhor, Deus, muda isso. A palavra fala de perdão, fala de santificação, fala de união entre os irmãos, de congregação, fala de tudo. Medita, sai daqui meditando na palavra. Um erro que eu cometia era... A gente sabe que na televisão a gente não tem quase nada de bom para se ver. Fato. Mas aí o que eu fazia? Colocava uma playlist de pregação. Dá-lhe pregação. Isso aqui é bom. Aí eu via pelo pregador, né? Isso aqui é legal. Isso aqui eu já ouvi. Não quero mais ouvir. Esse aqui é bom, esse aqui não é. Aí eu fazia uma playlist de pregação. Dá-lhe pregação. Uma pregação atrás da outra. Pregação atrás da outra. Pregação atrás da outra. E às vezes eu nem estava assimilando o que eu estava ouvindo. E, gente, quando a gente ouve a palavra e não pratica, entenda, nós estamos arquivando contra nós, provas contra nós naquele grande dia. Vocês estão entendendo? Provas contra nós. Toda vez que a gente ouve a palavra e não põe em prática, nós estamos criando provas contra a gente. Porque você não pode falar, eu nunca ouvi. Não, Deus falou através de um irmão dentro da congregação, no YouTube, falou. E você ouviu, pô, isso aqui é legal, isso aqui é carismático, e foi ouvindo, sem assimilar que estava ouvindo, sem assimilar. Isso é perigoso, irmãos, isso é muito perigoso. É o que Deus ministrou no meu coração. Atenta àquilo que Deus está ouvindo através do servo e da serva do Senhor. Medite, vai para casa meditando, ore. Deus, e outra,
Você está aqui, então a palavra é para você, não é para o irmão que faltou. Sabe? Eu tinha esse pensamento, sim, irmão. Aí, ó, fala a Deus no meu coração. Fala a Deus, fala a Deus. Mas fala a Deus é para você que está ouvindo. Para você que está ouvindo. A pessoa que não está aqui, não é para ela. Em outro momento Deus vai falar com ela. Mas se vocês têm oportunidade de ouvir a palavra, é para gente. É para gente. Então, irmãos, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é isso. Esse jovem, ele teve reverência, assim como nós temos, reverência diante do Senhor. Ele teve o conhecimento da palavra, ele teve uma petição que era legítima, o reino de Deus. Como posso herdar o reino dos céus? Como eu posso? A vida eterna. É algo legítimo. Ele tinha conhecimento da palavra, mas, no fim, ele rejeitou aquele que inspirou a palavra. Aquele que inspirou a palavra. E isso é um risco que todos nós corremos se a gente não buscar a Deus com a motivação correta. Com a motivação correta. Porque a gente pode saber a palavra, a gente pode ser expert na palavra, na letra, mas se a gente não tiver um coração voltado para aquele que inspirou de forma total, nada vale, irmãos. Aliás, a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia, não só no sentido positivo, não, tá? Porque condenação também é promessa. Condenação também é promessa. Condenação também é. É muito pesado nessa noite trazer essa mensagem. Mas, irmãos, é algo que Deus ministrou no meu coração. Amém. E Deus falou para falar. Não só aqui, mas em outro lugar também. Amém. Deus falou para falar. E, gente, que a gente saia daqui com a mudança de mente que o Senhor quer. Deus quer mudança. Deus quer transformação. Deus quer amadurecimento para com a tua igreja. A gente precisa amadurecer. Falta-nos muita coisa. Muita, muita. Não se sinta vanglorioso em saber um pouco mais. Ainda nos falta muita coisa. Muita coisa. Até que o Senhor venha, nós precisamos ser trabalhados dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então, quando vocês estiverem mediante a uma palavra, um culto a Deus, uma pregação, esteja atento, não interrompa o Espírito Santo na sua mente. Eu sei que é uma batalha espiritual muito grande aqui, que acontece aqui, mas a gente tem que estar em espírito e em oração para que o roubador não venha roubar a palavra de Deus, dos nossos corações, porque a palavra é poderosa, irmãos. A palavra sempre será poderosa, sempre, sempre, sempre. Agora, o que faz ela ser eficaz é o solo que recebe. É o solo que recebe essa semente. É o solo. Então, que a gente ore para que o solo seja bom para receber a boa palavra. Que a gente venha meditar e que a gente venha partir. Se você já tem feito, amém, glória a Deus. Mas que você venha com a perspectiva. É claro que estar com vocês é maravilhoso. Todo muito, muito alegre. É muito bom rever. Tá em família. Realmente, estamos em família. Estamos em família. Mas que a gente venha com a perspectiva assim, Deus, eu preciso mudar. Muda-me, Senhor. Eu preciso de mudança. Eu não quero ser a mesma. Eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Eu preciso, Pai. Nem que uma pessoa fale uma palavra, um versículo, mas ainda nos falta algo. E se você ouvir várias vezes a mesma mensagem, é porque a gente não compreendeu. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Então não é que Deus está sendo repetitivo, é porque a gente não entendeu. É que a gente não entendeu. Então é por isso que Deus ele fala várias vezes talvez a mesma coisa. E para a gente mudar e para seguir o outro nível, é necessário que a gente compreenda
se volte e viva a palavra, viva aquilo que você está ouvindo, assimile em nome de Jesus aquilo que você está ouvindo, para a glória de Deus. Amém? É isso, é o que Deus trabalhou, é o que Deus falou aos nossos corações, e eu peço, nós vamos orar nesse momento, para que Deus venha continuar ministrando aos nossos corações e que isso não venha nunca mais sair dos nossos corações. Amém? Santo Deus, Pai, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu para trazer, Pai, a Tua santa e poderosa palavra. Senhor, trabalha nos nossos corações, Senhor. Que nós venhamos a cada dia, Pai, na expectativa, Senhor, em oração, por mudança, por arrependimento, Pai, por mais compromisso com o Senhor, por mais profundidade em Ti, Pai, em nome de Jesus, por amadurecimento, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem nos chamado a um amadurecimento, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem ministrado, Pai, que nós já temos que sair do leite, porque o Senhor tem mais a nos dar. O Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte inesgotável. E que nós venhamos estar indo à fonte, nos alimentando de Ti, bebendo de Ti, Senhor, cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós não queremos mais, Pai, viver na inércia, Senhor, simplesmente na religiosidade, no mecanismo, Pai, sabe, como um robô, Deus. Não, Pai, nós queremos mudança, Senhor. Nós queremos crescimento, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, nossa mente cativa a Ti. Leva o nosso coração, Pai, cativa ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, amadureça, Pai, nos amadureça, Senhor. Deus, aquilo que nos falta, Senhor, fala conosco, Pai, para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos, Senhor, mudar de direção, Pai, em nome de Jesus. Guia-nos, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a cada dia, Pai, mergulhar, Pai, nas Tuas águas, Senhor, em nome de Jesus, nas fontes, Senhor, das águas, Pai. Oh Deus, o Senhor é inesgotável, Pai. O Senhor é inesgotável, Pai. E Deus, nós queremos mergulhar em Ti, Pai, porque o Senhor, nós queremos saber mais de Ti. Nós queremos saber mais, nós queremos ter fome e sede de Ti, sede da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Põe isso nos nossos corações, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós todas as distrações, Senhor, todos os bloqueios, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, que nesse momento, Pai, em diante, nós venhamos ser diferentes, Pai, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós colocamos a nossa vida, Pai, nas Tuas mãos, a nossa mente, o nosso coração, Pai, crendo, Deus, que o Senhor tem ouvido, o Senhor tem respondido, e nós agradecemos, Senhor, pela Tua paciência, pela Tua longanimidade para conosco, nós que somos tão errante, o Senhor, mas o Senhor é tão amoroso, assim como o Senhor olhou para aquele jovem tão presunçoso, achando que sabia tudo, o Senhor olha conosco e para com a gente também com olhar de amor, não com olhar de condenação, mas com olhar de amor, esperando que a gente se arrependa. Ah, Deus, o Senhor tem preparado grandes coisas para aqueles que o amam. Oh, Deus, e nós queremos, Senhor, nós queremos viver isso, Senhor, para sempre contigo, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nos ajude, Senhor, a viver a cada dia a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.